Quais desses personagens teriam capacidade para derrotar Satoru Gojo? Nesse vídeo eu vou fazer uma análise objetiva sobre como cada um desses se sairia contra o feiticeiro. Bom, já vamos começar por Trafalgar Law. Como vimos na luta entre Gojo e Sukuna, o Sukuna derrotou Gojo justamente por possuir um corte espacial, e o Law tem uma manipulação espacial superior à do Gojo, já que o Gojo é limitado ao nível atômico, enquanto o Law chega até o nível macroquântico por conta da manipulação de elétrons, além de ser superior em absolutamente todos os atributos. E vocês podem entender mais sobre isso nesse vídeo, que é focado especificamente nesse confronto. Para a próxima análise, vamos falar do Ichigo. Como esses personagens, como Law e Ichigo, têm outras formas de pular o Mugen, eu nem vou abordar ainda a questão do Speed Blitz. Além de o Ichigo causar danos na alma, o Hiatsu Crush já seria o suficiente para matar passivamente o Gojo só de chegar perto. O funcionamento é basicamente apagar a existência de seres muito mais fracos, e a diferença entre o Ichigo e o Gojo é astronômica. Temos, por exemplo, feitos como o de Grammy criando instantaneamente um espaço sideral com centenas ou milhões de estrelas, assim como a Divisão Zero sendo capaz de destruir 3 universos com o menor uso de seus poderes. É uma diferença tão absurda que o Ichigo pisar no verso de Jujutsu já seria o suficiente para apagar a existência de todos os personagens de lá apenas com sua pressão espiritual. Agora vamos falar sobre Jotaro. Por incrível que pareça, ele seria incapaz de derrotar o Gojo. Ele poderia atravessar o Mugen com a própria velocidade ou mesmo com o time stop, já que se mover em tempo zero é semelhante a se mover em velocidade infinita. O Jotaro dentro do tempo parado poderia facilmente atravessar as séries infinitas, porém o Jotaro só tem efeitos por volta do nível construção grande, e apesar da velocidade muito superior ao do Gojo, ele acabaria atacando à toa pois seria incapaz de afetá-lo. Daria para argumentar sobre o feito do Jotaro de atravessar o corpo do Joseph, mas além dele só ter demonstrado isso contra um corpo já sem vida, não é uma habilidade aplicável em combate, já que o Jotaro, em sua personalidade, nunca usou ou usaria isso mesmo quando já teve diversas chances. Então mesmo se essa habilidade for válida, o Jotaro só usaria se fosse uma batalha sem moral fora de sua personalidade. Aí sim ele poderia vencer, mas em condições comuns, em termos de força, o Gojo é muito superior, sendo capaz de, por exemplo, abastecer um país inteiro. E se pegarmos, por exemplo, a energia consumida pela China e considerarmos o Gojo constantemente abastecendo, ou seja, fornecendo energia a cada segundo, poderíamos obter um resultado em nível cidade pequena, o que é bem superior ao Jotaro, e o que tornaria extremamente difícil para ambos derrotarem um ao outro, já que o Jotaro é absurdamente superior em velocidade, escalando a feitos como o do Silver Chariot, com armadura, percorrendo uma distância muito maior do que a luz, então podemos considerar essa batalha um impasse, com o Gojo tendo chances maiores de vencer por conta do uso das habilidades com maior alcance. Agora vamos falar sobre o Sasuke. Bom, todos sabemos que o Sasuke é muito superior em força ao Gojo, eu nem preciso mencionar sobre isso. Enquanto em velocidade, a única coisa que poderia fazer o Gojo se aproximar seria o feito do Sukuna esquivando de supostas ondas eletromagnéticas do Hajime, sendo que não só esse feito seria um outlier, por ser inconsistente dentro da própria obra, um único feito nesse nível, quando os outros personagens alcançavam apenas velocidade massivamente hipersônicas, e o pior é que nem ao menos é um feito concreto. Nunca foi apontado qual era o ataque que o Sukuna esquivou, se seria realmente ondas eletromagnéticas, ou se nem ao menos era um projétil que o Hajime lançava, e apesar de existir uma lógica indefinida para ser considerado ondas, é algo que não passa de suposição e falsa dicotomia. Apesar de ser uma boa teoria, não é algo válido para realmente tentar dimensionar a velocidade dos personagens. Enquanto isso, o Sasuke escala feitos como o de Naruto sendo capaz de esquivar de um feixe de luz do Madara a queima-roupa. De qualquer jeito, além da superioridade em atributos físicos, o Sasuke tem várias formas de ultrapassar o Mugen, como com o Chidori, um ataque composto de elétrons, ou seja, partículas que chegam até o nível macroquântico já que são do tamanho de quarks, enquanto o Mugen não passa de uma manipulação espacial a nível atômico, e não teria capacidade para manipular e parar elétrons. Além de todos os ataques relacionados à eletricidade do Sasuke poderiam ultrapassar o Mugen facilmente, ainda temos a possibilidade da utilização de chakra, pois o Mugen é incapaz de detectar ou bloquear energias desconhecidas, assim como o veneno, no qual o Gojo e o Mugen não são capazes de bloquear sem treino. Energias desconhecidas em outros versos acabariam por não serem identificadas pelo Mugen como perigo, e assim, não seriam paradas. E a única exceção disso, logicamente, é a energia amaldiçoada, pois os 6 olhos identificam ela mesmo antes de ser lançada de acordo com o GG. Alguns podem afirmar que o Mugen funciona como uma barreira,
e que supostamente ele faria a operação reversa, identificaria o que é inofensivo para permitir passar, o que é perigoso para receber o efeito das séries infinitas, e o que não for permitido pelo Gojo e não for detectado por ele, acabaria batendo em uma barreira. A explicação da automatização em si já contradiz isso. É dito que a distinção é feita para descobrir o que é perigoso, ou seja, não existe nenhuma distinção para decidir quais coisas irão passar. A distinção é unicamente para decidir o que não deve passar, e se não conseguir fazer essa distinção, naturalmente irá atravessar. Além disso, podemos refutar essa tese através disso. Gojo se preocupa com objetos envenenados, pois ele não consegue distinguir através do Mugen. Caso o Mugen supostamente barrasse tudo que tentasse entrar, esse problema não existiria, pois mesmo veneno puro ou objetos cobertos de veneno, mesmo caso não sejam identificados como algum perigo e não recebam o efeito das séries infinitas, eles ainda seriam parados e bateriam na barreira, sem afetar o Gojo. A partir do momento que ele afirma a necessidade de distinguir objetos envenenados, é uma comprovação de que os mesmos seriam perigosos, pois não seriam considerados perigosos através dos cálculos do Mugen e iriam atingir ele. Como conclusão, qualquer ataque com chakra ou com eletricidade acabaria por atravessar um Mugen, e não seria muito difícil ao Sasuke derrotar ele e aplicar um Speed Blitz antes mesmo do Gojo poder reagir ou atacar. Ainda poderia ser argumentado a respeito da expansão, e além do fato de que o Gojo não teria tempo para utilizá-la, ela só funciona contra alvos com energia amaldiçoada, enquanto alvos sem energia amaldiçoada acabam sendo considerados como construções ou objetos inanimados. Bom, agora podemos ir para o Saitama, que é outro que seria capaz de derrotar o Gojo com facilidade, tendo em conta o quão superior ele é em atributos físicos. E para entender por que isso é possível, basta perceber o funcionamento do Mugen. Geralmente ocorre uma confusão entre as palavras automático e instantâneo. Após trazer o Mugen à realidade, o próprio Mugen fará a distinção de perigos automaticamente, porém, automático não significa instantâneo, e isso nunca é dito em momento algum. O que acontece é que ele ainda fará o processo para distinguir o perigo e decidir se deve bloquear através de cálculos de energia amaldiçoada, massa, velocidade e formato. Ou seja, é um processo feito através de cálculos, o que logicamente leva tempo. Apesar do Gojo automatizar o processo, o que significa que ele não pode mais ser pego desprevenido, pois mesmo caso ele esteja dormindo com a técnica ativada e for atacado, a técnica irá protegê-lo. Isso não implica que essa proteção é feita em velocidade infinita. Em outras palavras, para blitzar o Gojo e burlar o Mugen, basta ultrapassar a velocidade da própria técnica o suficiente para ela não ser capaz de fazer a distinção de perigos através de cálculos. Aplicando Speed Blitz no próprio Mugen, o objeto não será identificado como um perigo, logo não será parado, e assim como objetos inofensivos, irá atravessar sem ser afetado pelo efeito das séries infinitas, o que seria aplicado apenas aos objetos considerados perigosos. Com isso, acho que eu nem preciso explicar como o Saitama acabaria atravessando e derrotando o Gojo com extrema facilidade antes mesmo do Gojo perceber que está sendo atacado, apesar de o Saitama só poder fazer isso com a velocidade e não com habilidades especiais. Sobre o Luffy é simples, além dele ser superior em força, velocidade e durabilidade e por aí vai, ele pode simplesmente bater sem tocar, inerentemente ignorando a existência do Mugen, o mesmo que seria incapaz de detectar o Haki mesmo se ele fosse físico, o que não é o caso, ele apenas torna um Ryou físico após alcançar o interior do alvo. O Luffy também poderia atravessar com o Haki do Rei avançado caso ele quisesse, um ataque imbuído da própria determinação do personagem, e mais um que levaria essa batalha sem dificuldades. No caso do Meliodas, no auge ele é tão forte quanto o Rei Demônio que criou o Mundo dos Demônios, uma dimensão com céu estrelado, o que já coloca ele como nível multi-sistema solar pela criação de vários sistemas solares com o uso da magia. O mesmo poderia derrotar passivamente o Gojo com miasma negativo, induzindo doenças e efeitos negativos, ou simplesmente apagar ele da existência com o uso da True Form dele. Finalmente podemos ir para o último personagem, Goku, que eu nem preciso falar que seria a maior humilhação aqui. Mesmo sem citar que o Goku pode burlar a Mugen através da velocidade e dar um one shot no Gojo, ele ainda tem poderes como Hakai, Telecinese, que ignoram distância, ou ainda o God Bind, no qual ele canaliza seu poder divino através de suas mãos, gerando um fluxo circular de energia para cercar seu oponente, o que iria imobilizar o oponente e só poderia ser burlado por ser mais forte do que o Goku.
E assim como ele fez contra o Granola, caso o Gojo tentasse se aproximar do Goku antes do Goku decidir atacar, ele iria apenas levantar ele com a telecinese, jogar para cima e atingir com uma sequência de socos que ignoram a distância com base na telecinese. E o Gojo acabaria por não aguentar o primeiro golpe. Bom, essa é a minha análise de como cada um desses personagens se sairiam contra o Gojo no geral. O único que acabaria tendo altas chances de perder seria o Jotaro, por ser mais fraco fisicamente, e eu nem levei em conta as habilidades como o azul, vermelho e roxo, porque basicamente todos esses personagens na lista têm velocidade suficiente para não só se esquivarem, mas também velocidade suficiente para o Gojo nem conseguir reagir a eles. E essas técnicas só seriam úteis contra o Jotaro ao longo do tempo, tentando pegar ele desprevenido. Esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado e nos vemos em um próximo.